porque acho que a nossa. Bom dia a todos, aos companheiros, companheiras, amigos, irmãos, enfim, todos que estão aqui nos prestigiando. Bem-vindo Bom, à 17ª reunião do segundo semestre do ano Rotário 25-26. A nossa escola de formação rotária, ela é um projeto da Diretoria de Desenvolvimento do Quadro Associativo do nosso clube, Rotary Clube São Paulo. Ela, através da Comissão de Informação Rotária, coordenada pelo nosso governador Fernando Afonso e o nosso presidente Ricardo Piragini. É uma grande satisfação em tê-los na nossa reunião. Hoje teremos uma reunião aí que tá aí, bom, vai bombar, eu acho, entendeu? E vamos, desculpem aí, é uma grande satisfação, né? E ressalto que todas as reuniões nossas são gravadas, é que eu estou emocionado com a nossa companheira que vai falar aqui, então eu estou aí dando umas gaguejadas, né? E as nossas reuniões são gravadas e lançadas no YouTube, nossas secretárias colocam os links no chat. Hoje nós teremos a companheira Nancy falando dos propósitos de ações rotárias. O currículo da nossa companheira é extenso, mas resumiremos e nossas secretárias o lançarão no chat. Eu vou dar uma lidinha aqui, dei uma resumida o máximo que eu pude aqui, porque né, é muito complicado ler um livro essas horas da manhã. Rotariana, diretora de secretaria e presidente indicada para o ano 27-28. Ela é pós-graduada em Direito Empresarial pela PUC, pós-graduanda em Gestão de Pessoas, Carreira, Liderança e Coaching pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduanda em Direito Previdenciário pela Faculdade Alegre, graduada em Faculdade de Direito de Guarulhos, a PIG, especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório, titular do escritório NR Souza Lima, Sociedade de Advogados. Ela é membro efetivo da Comissão de Direito de Família e Sucessões da UAB São Paulo. Ela é membro efetivo da Comissão de Empreendedorismo da subseção Nossa Senhora do Ó, OAB São Paulo. Ela é vice-presidente do BNI Conexão e também ela é embaixadora do BNI, eu não lembro agora o nome, ela vai falar aqui para nós aqui, daqui a pouco. Feitas as apresentações, eu vou passar a palavra ao coordenador da Comissão de Capacitação, o nosso governador Cizenando Afonso, para a abertura formal da nossa reunião. Por favor, governador, a palavra é sua. ó, você praticamente já fez aí o, o prefácio da reunião, de sorte que vamos aproveitar a escolinha com a palavra da Nancy desde já, com a palavra Nancy para o nosso deleite, ok? Obrigada, governador Cizenando. Eu saúdo e agradeço a todos a oportunidade de falar na pessoa do governador Cizenando e do presidente Piragini, e em especial a todas as mulheres, na pessoa da nossa governadora aqui, da nossa presidente Beth Torres, que sempre nos inspira com as suas palavras, né, e seus ensinamentos, né? Primeiro eu quero falar um pouquinho, né, sobre a história do Rotary, né, da sua missão. Tem aqui algumas pessoas não rotarianas, então acho que é importante a gente falar um pouquinho para contextualizar, né? Em 1905, Paul Harris criou o conceito do networking com propósito, né? E isso faz com que hoje nós tenhamos essa chama acesa, que isso vem sendo mantido, e nós temos cerca de 1.400.000 rotarianos em todo o mundo, né? Isso é uma potência, né? Reunir e manter tudo isso em funcionamento. Só no Brasil, nós temos cerca de 52.000 rotarianos, e um terço disso, um pouco mais, inclusive, 33% são mulheres. Até pouco tempo atrás, rotarianos eram só homens, e foi aberto para mulheres há pouco tempo, e nós já somos 33%.
10% dessa população de rotarianos são os rotaractianos e 23 mil interactianos. Então, o que isso representa, né? Representa que, assim, embora nós tenhamos veteranos no Rotary, nós temos uma presença maciça de mulheres e os jovens estão chegando. E isso está demonstrando a renovação do nosso quadro social. Isso é muito importante. Eu não estou aqui sozinha. Essa caminhada é guiada pelo exemplo de lideranças. Eu falo aqui, por exemplo, com a sabedoria que eu aprendo muito, por exemplo, com o governador Naride, que aqui está e muito nos honra, né, com seu dinamismo. O dinamismo e a sabedoria, uma mente incrível, brilhante do governador Cizenando, do presidente Peragini, a visão estratégica do presidente Lívio, eu não sei se ele já chegou, mas está sempre presente. Lideranças femininas que nos inspiram muito, como da Beth Torres, que eu já mencionei, da Carla Blanco, que sempre foi um exemplo inspirador. Essas pessoas pavimentam o nosso caminho para que a gente possa ter e sonhar com o futuro. E essa nossa instituição centenária, ela nos deixa orgulhosa quando a gente olha e verifica, por exemplo, instituições mantenedoras como a Fundação de Rotarianos, que tem joias como, por exemplo, o Colégio Rio Branco, que, aliás, se vocês tiverem a oportunidade de participar das nossas reuniões, elas acontecem no Colégio Rio Branco, que é uma pérola da nossa instituição. E tem, por exemplo, as faculdades Rio Branco que acontece em Cotia. Junto nós temos, por exemplo, o CEPRO, que é uma instituição profissionalizante, né? Quer mais que isso, gente, olha o que a gente leva para a sociedade. E muito mais perto disso que nós temos aí no centro de São Paulo, nós temos o ESPRO, que transformam, esses dois juntos, CEPRO e ESPRO, transformam milhares de vidas através da educação, porque eles proporcionam aos jovens a inclusão no mercado de trabalho. Então, esse é o nosso propósito. O propósito do Rotary das nossas avenidas é essa, é ensinar à sociedade como conquistar um futuro melhor. Esse é o nosso DNA. E o que eu penso para uma gestão para o futuro? Tradição e inovação, né? Evoluir é preciso, porque mesmo com esse legado gigante, o mundo em 2026 nos apresenta um desafio. E para que o Rotary continue sendo esse farol do rotarismo, nós temos que evoluir e sem deixar de transmitir todos esses nossos conhecimentos. E como fazer isso? Eu penso que nós podemos passar a transmitir uma transformação de um hub de impacto. De que forma? Uma inovação de um ambiente colaborativo, físico e virtual. Nós podemos projetar, fomentar a criatividade e o desenvolvimento. Nós temos mentes brilhantes, nós temos conhecimentos vivos aqui de empresários maravilhosos que têm uma experiência que pode ser transmitidas aos nossos jovens. Então, nós podemos unir o quê? A experiência desses empresários nos seus mais diversos setores, e os jovens, por exemplo, com a experiência que eles têm, né, no mundo da informática. Então, a gente pode juntar essas duas pontas e trocar essas experiências. Então, o jovem passando para esses empresários que
muitas vezes dependem, né, nas suas atividades profissionais desses mesmos jovens como contratados para exercer essas atividades e aprender um pouco mais sobre, né, LinkedIn, sobre Instagram, até mesmo ferramentas de WhatsApp. E aí, dentro do próprio Rotary, a gente pode fazer essa troca. E os jovens podem aprender um pouco sobre processos, né? Como esses empresários eh, organizam os processos empresariais dentro dos seus escritórios, dentro das suas empresas. Então, a gente pode fazer essa troca dentro do Rotary, né? Organizar isso dentro das nossas reuniões, como é que a gente pode fazer isso? Então, sem perder, né, o sistema rotário, mas a gente pode inovar dentro das nossas reuniões e realizar essas trocas. E, ao mesmo tempo, organizar uma acolhida com os nossos novos membros. Por quê? O problema que a gente percebe não é ter novos associados, é retenção. Então, eu acredito que com essa troca entre os veteranos e os novatos, cada qual no seu campo de atuação, a gente consegue, então, manter esse crescimento, que, aliás, segundo as minhas pesquisas, o Brasil é o quinto país com mais associados no termo de quadro associativo, mas igualmente, na mesma escala em todo o mundo, tem o mesmo problema que é a retenção. E aí, com isso, eu penso que nós vamos conseguir ter um network de alto nível, ter uma grande troca entre os veteranos e os novatos, ter um conhecimento, um networker de qualidade, um crescimento pessoal de desenvolvimento, porque a gente vai transmitir um know-how nas duas pontas, tanto dos associados veteranos quanto dos associados mais novos, e nós podemos também fazer uma via de mão dupla entre a integração dos rotaractianos, que estão cada vez mais se aproximando dos Rotaries, né? Então, fazer essa integração, como os rotaractianos podem vir para os clubes de Rotaries, né? Que hoje nós já temos o Elevate, já fazer essa integração real e fazer essa transformação, fazer essa aceleração de líderes. Então, eu penso que nós temos a oportunidade de fazer uma troca de valor, uma troca de conhecimento, fazer um networking de alto nível, uma educação digital, uma educação empresarial e dar uma nova roupagem para a nossa reunião, sem perder a tradição, mas incluir a inovação. Então, o convite que eu tenho a fazer aos senhores é para que, na nossa gestão, que logo se aproxima aí, né? Nós teremos o ano que vem, quando o Hanum já, pelo que eu venho conversando com ele, que vai assumir agora no próximo semestre, já vem pensando em alguns mecanismos também para a gente dar uma nova roupagem aí para as reuniões, fazer algumas mudanças também. E no Rotary a gente pensa muito em continuidade, né? E é sempre isso, né? Os projetos têm continuidade. Eu acredito que a gente vai conseguir, a partir daí, nós vamos ter um protocolo flexibilizado e focado nisso, numa integração maior, e lembrando que a gente vai ter sempre esse networking, essa troca, é, essa aceleradora de lideranças entre a troca dos veteranos e dos novatos. E aí eu queria propor, então, que a gente fizesse uma troca de ideias aqui, nesse tempo final que a gente tem da reunião, com perguntas e proposições,
para que ficasse uma coisa mais fluida. Eu acho que as minhas colocações gerais é nesse sentido, e eu queria abrir, então, com o governador Cizenando, governador Naride, para que a gente trocasse ideias sobre essas colocações. Era isso que eu tinha para apresentar com relação ao meu propósito de ação rotária para a minha futura gestão. Muito bem, Nancy. Parabéns aí pela apresentação. Vamos abrir agora aí para o nosso governador Cizenando, governador Chicane. Fiquem à vontade aí para poder expor aí o pensamento, né, sobre o que a Nancy falou aí. Parecem ideias muito boas e está de parabéns, Nancy. Parabéns pela sua apresentação e vá em frente com esse plano de integração e desenvolvimento. As suas ideias muito positivas. Muito obrigada, governador. Conta com o nosso apoio. Obrigada. Eu acho que é o caminho, né? Integrar a experiência, né, dos veteranos e o conhecimento dos mais jovens, né? Afinal de contas, às vezes a gente compra um celular e olha assim e fala assim, meu Deus, e agora por onde eu começo? Então, acho que os mais jovens poderão nos ajudar bastante nessa integração. E nós temos a experiência da nossa vivência, né? Podemos transmitir a eles e fazer uma troca aí com relação aos processos empresariais, e aí com isso desenvolver o nosso networking também, né? É verdade. A ideia de integrar os rotaractianos também é muito boa, que é a juventude que está vindo aí, né? Olha, Exatamente. A não gente tenhamos pode modéstia, incentivar. não tenhamos modéstia, não é só para os novos, não, viu? Nós todos, os mais velhinhos também, tem muito a aproveitar nisso tudo, Nancy, não tenha dúvidas. Obrigado. É isso, presidente Lima. Eu acho que a gente pode ter um tempo na nossa reunião para essas trocas. Muito bem. Mais alguém? Beth, por favor, pode abrir o microfone. A Beth levantou a mão. Oi, Beth, tá mudo. Abriu. Pode falar, Beth. Acho que o som está baixo, Beth. Não estamos te ouvindo. Tá mudo. Oi, Beth, nós não estamos te ouvindo, Beth. Tá, não está conseguindo ouvir a Beth. Quando a Beth conseguir resolver, ela É, pode falar a qualquer momento. O Márcio Arroio está querendo fazer uma pergunta, Márcio. oi, Beth, você não está sendo ouvida? Dá uma olhadinha aí, enquanto isso o Márcio vai falar conosco. Por favor, Márcio. Tá, tudo bem? Parabéns aí pela apresentação, Nancy, e foi muito interessante. Eu queria dar um testemunho que eu estou trabalhando com os rotaratianos, trabalhando, que eu digo, participando de uma atividade que eles estão fazendo muito interessante. A atividade deles é exatamente um- uma troca de experiências entre rotarianos e rotaractianos. Então, estou conversando com o Rotaract Clube Mackenzie, estão dois conversando comigo. E eu fiquei muito impressionado com a clareza, o desenvolvimento da Bárbara, que falou comigo na última vez. E ela está com um projeto muito interessante que eu estou analisando com ela e vai muito ao encontro daquilo que você falou aí da participação dos jovens. Então, logo, logo vamos ter aí umas boas novidades
E assim que tiver um negócio mais apresentável, mais definido, a gente vem trocando uma ideia aí. Essa é a contribuição que eu queria dar e parabenizá-lo pela apresentação. Isso quer dizer que eu estou no caminho certo. Muito bem, tá sim. Obrigada, obrigada. Mais alguém para falar? Piragine, Piragine levantou a Piragini, mão. por favor, Piragini, nosso presidente. Obrigado. Olha, o bom do Rotary é isso. Nós temos uma troca anual de visões, de trabalho, né? E a nossa própria roda, né? Eu acho muito legal e bem frutífero que a gente tenha inovações, se procure sempre melhorar. E o que a Nancy falou vai de encontro ao que a gente pensa, né? Então, Nancy, muito legal o que você falou. Eu acho que o clube vai ganhar com isso. Parabéns. Obrigada, Piragine. Obrigada. Mais alguém para falar alguma coisa? Caroline Caroline levantou Vieira. a mão. Caroline, por favor, Caroline. Linda, Bom dia, maravilhosa. obrigada. Bom dia a todos e todas. Como nenhuma das mulheres ainda deram um pitaco aqui, eu vou tomar a frente. Eu queria saber se a senhora tem algum projeto específico ou algo que já está trabalhando voltado mais para as mulheres. Como a senhora disse, né, o Rotary é uma instituição muito tradicional, majoritariamente composta por homens. E a gente sente muita falta de ver as mulheres efetivamente tomando a frente, fazendo alguns projetos. Então, queria saber se já tem algo nesse sentido, o que que a senhora pensa para a sua gestão com relação a projetos voltados para as mulheres e para as meninas, que é claro, com certeza seria possível envolver o Rotaract e o Interact também. Sim, hoje, pelas minhas pesquisas, nós já temos um terço, né, de mulheres rotarianas, né? Evidentemente que eu já estou pensando numa diretoria focada já em mulheres, pensando inclusive nessa questão que está muito latente, né, que é com relação à violência contra a mulher. Então, eu penso em focar nisso, direcionar palestras, inclusive. Hoje nós temos, né, como você sabe, a delegada Rose. Eu me lembro que foi um dos projetos, na verdade, o primeiro que eu participei, que focou muito na conscientização, com palestras para as meninas, né? Foi maravilhoso. Então, eu penso muito nisso e penso também em focar em formação para menopausa. Gente, é uma coisa que falta informação muito sobre isso. Então, já conversei muito com o governador Diogo, né, com outras pessoas. Eu acho que isso também é um assunto que tem que ser abordado, ser tratado e trazer luz sobre isso. Então, eu já estou desenhando, pensando em algo nesse sentido também, claro. Mulher lá já está na minha mira, no meu foco. Muito legal, parabéns. Eu tenho certeza que o Rotaract pode contribuir muito com o clube. É isso. Obrigada. Carla, por favor. Vai lá. Ai, a Beth está tentando falar e não consegue, Beth. Escreve no chat, Beth. Mas fala, Carla. Carla, tá mudo o seu Agora estou microfone. falando? Agora sim. Agora Vamos tá. lá. Ótimo. Nancy, parabéns, muito feliz que a gente vai ter aí uma representatividade feminina, né, daqui 2 gestões. Eu gostei muito da sua fala, dessa integração com o jovem. Aí eu quero dizer que eles também, né? Não sei se vocês perceberam ou todos foram informados, mas eles também estão buscando, né, um apoio aí do pessoal mais velho. Eles estão com um projeto muito legal de mentoria, o Rotaract, né? Que eles estão pedindo que ou não sei se ainda está aberto, mas eles pediram inscrições dos rotarianos que quisessem
serem mentores deles, né, para desenvolvimento da carreira. Inclusive, eu peguei um advogado júnior para alavancar, né, ajudar ele a alavancar a carreira, e outros rotarianos vão passar essa experiência aí para os seus mentorados. Então, da mesma maneira que eles estão buscando, né, a nossa experiência, a gente pode buscar neles, como você falou, uma troca para reuniões mais leves, enfim, reuniões conjuntas, de repente em outro espaço. Como o presidente Piragini disse, é muito bonita essa troca de presidência quando a gente percebe que existe aí novos projetos, novos propósitos e essa tentativa de a gente integrar os nossos clubes, né? Porque o Rotaract com o Elevate, eles passaram realmente a ser rotarianos. Então, a gente tem que buscar mesmo essa integração. Quero te parabenizar e dizer que estou à tua disposição na sua gestão para te ajudar nisso. Obrigada, obrigada. Conto muito com você. Pode contar. Mais alguém? Beth, será que você vai conseguir agora, Beth? Vamos tentar? Olha, deixa eu ver se vai Conseguiu, agora. beleza. Tá indo, tá indo. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, sim. Só falta. Sim, então eu vou falar. Primeiramente, eu quero cumprimentar a Nancy. Deixa isso tudo sem. Aí E ela fez, de uma forma concisa, uma explanação do que é Rotary, com todas as suas funções, com as suas atribuições, com tudo que o Rotary realiza. Então, o que é Rotary, a Nancy explanou muito bem. Então, ela quer dizer que ela tem a essência de Rotary dentro dela para fazer uma grande gestão também, futuramente. E também passou para nós, que isso aí é mesmo para os mais antigos, os veteranos, vamos assim dizer, a gente recorda tudo que temos. Mas ainda mais eu gostaria de perguntar para a Nancy o que ela gostaria de fazer também com a nossa escolinha, se existe um plano. Então, manter a escola, né? E aprofundar ainda mais aquilo que a gente já vem conversando, já vem falando, que eu conversei já com o governador Cizenando, para que os novos associados se sintam acolhidos, integrados e conhecedores profundamente de Rotary, né? Então, para que a gente faça um intensivão mesmo, né? Chegou, já conhecer os fundamentos básicos de Rotary, porque às vezes a gente chega, não sabe de onde veio, para onde vai, né? Então, é importante que tenha já as primeiras lições e conheça um pouco mais, porque as nossas aulas aqui de Rotary pela escolinha são quinzenais, são online, então às vezes fica um pouco espaçada, demora um pouco mais. Então, a minha ideia é que durante as reuniões presenciais tenha um intensivão para que a gente acelere um pouco mais esse processo e seja possível que se conheça de uma forma mais rápida os propósitos, as diretorias, e seja possível ter acesso a mais informações de uma forma mais rápida. Perfeito. É isso. E também sabe de uma coisa que eu gostaria de verificar? No caso, essa ligação perfeita que você faz entre os veteranos e os novos associados, essa ligação vai ser, que você coloca também como network de todos, assim, se aproximando. Antigamente, nós tínhamos, era uma reunião especial, um dia, que era só dos profissionais. Então, as profissões trocavam experiências. Isso aí era muito importante. Por quê? Porque o Rotary começou assim. Você contrata um profissional que seja rotariano, porque ele terá um preço justo e uma excelência na realização da sua profissão.
Então, isso aí Uhum. era uma coisa muito interessante, essa troca. Então, um dia só para isso. Se Zenando lembra, o Chicane há de lembrar, Márcio Arroio há de lembrar, que era uma coisa muito proveitosa, a troca de experiências entre as empresas e os profissionais rotarianos do clube. Ah, muito bom. Podemos conversar sobre um modelo específico para isso, para esse momento, e Uhum, verificar o que melhor se encaixa para o sistema rotário. Aí depois você me explica um pouco mais, mas ideias são aham. bem-vindas e a gente aplica o melhor modelo. Ah, tentamos, não deu certo, a gente ajusta, aprimora e tenta de novo. Não, já tem modelo pronto, já tem tudo pronto, porque no Ótimo, passado funcionou com muitos rotarianos como éramos, então agora vai perfeito, funcionar melhor ainda com um grupo menor, o contato é mais próximo. perfeito, vamos nessa. E mais Depois uma você vez, me conta parabéns, Nancy. direitinho ou desenha para mim e aí a gente põe no papel. Tá ótimo. E Nancy, Tá mais bom. uma vez, parabéns. Você teve uma didática perfeita, que eu sou professora e pude perceber que você explanou muito calmamente, pausadamente e em todos os aspectos de Rotary. Então, foi muito bom. E eu gostei muito de ver o Rotaract junto. Os jovens são o futuro de Rotary. Ai, obrigada, Beth. Muito obrigada. Maravilha. Tem mais alguém aí que queira falar um pouco? Nós já vamos passar aí para as nossas conclusões finais aí, se ninguém tiver nada a falar, não sei, não, alguma coisa que deixou para falar no final, fique à vontade. Acho que não, Bom, né? se ninguém tiver mais nenhuma colocação, mais nenhuma pergunta, o que eu quero é isso. Eu não cheguei aqui sozinha, eu cheguei aprendendo muito com todos vocês que aqui estão. Eu tenho certeza que eu ainda tenho muito a aprender e toda contribuição é bem-vinda, né? Estou aqui para ouvir, para somar e eu espero contar muito com todos vocês e para a gente poder fazer uma gestão bem bacana, muito colaborativa e que seja exitosa para o próximo presidente poder dar continuidade naquilo que for necessário que tenha continuidade. É isso, gente. E a Ana Vamos Maria fazer não vai um falar nada, Ana Maria Rotary Poli? bem legal. Aninha, você não quer Aninha falar ficou nada, quietinha, é Aninha? mesmo, né? A Aninha sempre fala alguma coisa, né? Ficou Vamos quietinha, defender Aninha. as mulheres, Aninha. É o empoderamento de vocês agora, é o momento. Ela continua É, quietinha, não quer falar hoje. a Aninha, né? Depois ela vai escrever Então, alguma coisa. então, então tá bom. Parabéns, Nancy, pela bela Obrigada. explanação aí, dos seus projetos, da sua, né, da sua gestão aí. Estou muito contente Agradeço aí a todos. por tudo que você falou aí, todos os planos, muito, assim, vão ser bem bacana aí para o Rotary, para todos nós. Vamos aprender com os mais antigos, com os mais novos, porque a gente está sempre aprendendo, né? É uma coisa maravilhosa. E eu quero deixar aqui registrado também que hoje está aqui junto com a gente um grande amigo e irmão, é o nosso sereníssimo advita do Grande Oriente de São Paulo, é o Benedito Balucci. O Benedito, eu não vou nem lembrar o nome dele todo aqui, estou bem emocionado, mas é o Balucci, ele está aqui com a gente. Agradeço, meu irmão, pela presença e acho que alguns devem conhecer, outros não, mas é uma pessoa de coração enorme, maravilhoso. Então, eu queria deixar registrado a presença do nosso Sereníssimo do Grande Oriente de São Paulo. E vou passar agora a palavra ao nosso presidente. Presidente, o nosso governador, Fernando, acho que ele não está mais na sala, ele teve que sair, ele me avisou antes, ele teria um compromisso e não poderia dar o encerramento. Então, eu vou passar a palavra para o nosso presidente para as considerações finais e o encerramento formal da nossa reunião. Por favor, Eu presidente posso, Piragini. desculpa, eu posso fazer Opa, uma pois não? solicitação antes?
Claro, Regina, É, por favor, é fique à que, primeiro, eu vontade. queria parabenizar também pela exposição e só dizer que eu entrei um pouco atrasada e eu gostaria de acessar a gravação aqui dessa reunião de hoje. Como é que eu faço para acessar a gravação? A gravação, a nossa secretária colocou cada um no YouTube, ela vai estar gravada lá, ela vai passar os links das reuniões. Aí você poderá Ah, ter acesso, tá bom? perfeito. Obrigada. Nada, disponha. Mais alguém? Presidente, a palavra é sua agora. Muito obrigado, diretor Sérgio. É muito importante que a gente tenha esse tipo de discussão, né? De novas metas, novas ideias e cada um implantando o seu projeto de Rotary, né? E a Nancy deixou muito claro que ela, dentro das normas de Rotary, ela vai procurar inovar, vai procurar transformar o nosso dia a dia em algo mais palatável, mais, por assim dizer, acessível, né? Então, Nancy, eu fiquei feliz que você vai manter a escolinha, que para mim é muito caro, e desejo para você toda a luz para que você faça uma gestão mais do que excelente. Capacidade você tem. E espero que todos te apoiem nessa empreitada. Conte comigo. Parabéns. Obrigada. Obrigada a todos que puderam comparecer. Gratidão. Diretor Sérgio, a palavra é sua para o encerramento. Obrigado, presidente. Então, está encerrada a nossa reunião. Lembrando aos nossos rotarianos, até os convidados que quiserem, 12h30 tem uma outra reunião com o nosso coronel lá do Bombeiro, né? Que vai falar sobre qual o assunto, presidente, do Ele foi intercambista de Rotary. intercambista de Rotary. Então ele vai falar de como o intercâmbio ajudou ele a chegar ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Que maravilha. Bem interessante, Então, gente. quem Eu gostaria puder, só né? de dizer uma. Pode falar, Beth. Estamos aqui, É o estamos com seguinte, tempo ainda. é uma coisa muito importante. Sempre se fala, não, a vez das mulheres, as mulheres isso, mulheres aquilo, sim. Mas em Rotary, o principal é que os homens trabalham com as mulheres, da mesma forma as mulheres trabalham com os homens, lado a lado. E eles se completam. Os projetos que têm homens e mulheres, eles ficam melhores, porque existe a sensibilidade da mulher com a parte mais objetiva, que é do homem, que é um raciocínio mais lógico. Então, eu acho que os dois se completam. É isso. Lado a lado. Obrigado, Beth. É isso daí, né? Sempre juntos, lado a lado. É isso daí. Então, pessoal, está encerrada a nossa reunião. Um bom fim de dia para vocês e até daqui a 15 dias na nossa escola rotária. Obrigado a Sim. todos.